Hi guys! Welcome to English Minute. Eu sou a Teacher Letícia e hoje vocês vão saber tudo sobre o Simple Present. Vem comigo! Oi pessoal! Bem, hoje eu venho falar para vocês sobre o Simple Present. Esse tempo verbal é um tempo muito importante no inglês. Ele tá lá na música que vocês escutam, ele tá em diversos textos. E como reconhecer o Simple Present, que tipo de ação ele vai trazer para vocês, tudo isso eu vou contar. Preste atenção. Bem, as ações do Simple Present são 4, especificamente 3 mais importantes, uma nem tanto. As 3 importantíssimas ações do Simple Present são: a primeira delas é expressar rotina. Ele expressa aquela coisa que tu faz por hábito, que caminha, que corre, que anda, quantas vezes por semana, a rotina da pessoa. A segunda ação do Simple Present é a ação que traz a verdade inegável. Então o texto trouxe um fato, ponto, ninguém vai discutir. É Simple Present. Esse texto vai ter uma predominância de Simple Present dentro dele. A terceira ação é a ação com hora marcada. Então essa ação também é bem importante porque tu vai ter lá quando que ela acontece, por isso o uso do Simple Present. Às 10 horas o avião voa, o avião sai do aeroporto. Então esse sai não vai ser sairá, é leave. Né? Então vocês vão ter leaves, inclusive, porque o sujeito, se for o avião, é singular. Então, leaves the airport, travels. Então a gente vai ter sempre essa situação de Simple Present, caso aconteça imediatamente, naquele horário programado, a minha ação. E a quarta ação que eu dizia para vocês, que não é tão importante assim, é aquela quando a gente pega de algum texto, o texto estava no Simple Present, a gente pega o trechinho, transcreve para o espaço do nosso novo texto, coloca entre aspas, e tu vai transcrever no mesmo tempo que tu encontrou a ação, sem dúvida nenhuma. Então, o que a gente tem? Resumindo, 4 ações importantes. As principais são a ação de rotina, a ação com hora marcada e a ação que traz fato, e aquela da transcrição de outros textos já não de tão grande importância. Bem, nós vamos ver agora então quais são os advérbios que acompanham o nosso Simple Present. Esses advérbios, obviamente, estão ligados aos tipos de ação que o Simple Present traz. Portanto, a ação de rotina vai ter que ter muito advérbio de frequência para acompanhá-la. Assim bem como situações referentes a fatos, vão ter seus advérbios, situações referentes às partidas imediatas, vão ter que ter as suas horas marcadas para acontecerem. Então, esses advérbios, eles sempre estão bem juntinho dos nossos textos, dos nossos tempos. E uma coisa importante, para que a gente precisa saber advérbio, afinal de contas, é uma coisa tão técnica? É porque, gente, se vocês tiverem questões que pedem para vocês compararem tempos verbais, para escolherem entre um tempo e outro tempo, os advérbios é que vão dizer para vocês qual é o melhor tempo a ser usado. Porque eles que vão revelar, são eles que revelarão a ação desse tempo. Dizendo, eu tô aqui, então não esquece de mim, que eu sou da ação habitual, da ação de rotina. E eles fazem isso para nos auxiliar. Então a gente tem que ver o advérbio como um aliado e não como um inimigo, certo? Vamos a alguns. O primeiro, que não tem como esquecer, é a palavra always. A palavra always, ela significa sempre. E esse sempre, gente, ele vai ser um advérbio muitíssimo ligado com o Simple Present. Não que ele não apareça em outros tempos verbais, porque eu posso ter uma frase que diga John Lennon always wore glasses, dizendo que o John Lennon sempre usava óculos, e isso é realidade? É, mas a minha frase está no passado, porque o John Lennon já faleceu.
Porém, o always ele é muito usado com frases do agora, e aí é que vai entrar o nosso simple present, como por exemplo, he always run. Então eu tenho uma situação que ele sempre corre. Agora cuidem uma coisa, não pode ser run, vai ter que ser runs. Por quê? Porque a gente vai ver que sempre que o nosso jeito for he, o nosso verbo vai ter que ter um detalhezinho, um S, um ES, um IES, ele vai ter que ter um final diferente do sujeito I, por exemplo, do sujeito they, por exemplo. Então, na verdade, a nossa frase vai ficar he always runs. Assim é que vai ficar a nossa frase, tá? Não esqueçam. Mas já já a gente fala das regrinhas. Bem, o outro advérbio é o advérbio often. Esse advérbio, ele significa frequently, a mesma coisa, é o frequentemente. Então, outra situação de rotina pra gente. Sometimes, às vezes, aquele advérbio que adora aparecer no início de frase. Então, a gente também vai ter ele sendo usado pro simple present e para trazer a situação de rotina. Aquele advérbio no final, every day, every night, every morning, todo dia, toda manhã, toda noite, toda hora. A gente vai ter no every o todo ou toda. E esse every ele também vai estar acompanhando as situações de rotina. Não esqueçam dos advérbios porque são importantes elementos para o nosso simple present. Bem, depois dos advérbios, vamos falar agora sobre a estrutura do nosso tempo verbal. Como eu disse para vocês, a gente vai ter uma estrutura muito simples, mas com um detalhe importante ligado ao he, ao she e ao it, a terceira pessoa do singular. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a primeira pessoa, o I, a segunda pessoa, o you, depois a gente vai ter o we, a gente vai ter o they, com o verbo igualzinho a ele na base form. Ele vai estar, gente, como ele estava lá na sua forma do infinitivo. Então, se no infinitivo era to run, eu vou só excluir a preposition to e vou deixar run, só isso. Pro I, pro you, pro we, pro they, somente run. Bem fácil. Tem o verbo to love, adoro esse verbo. Tem lá to love. Mesma coisa, retira a preposition to e aí eu tenho simplesmente love, I love, you love, we love, they love. Temos isso e temos eu amo, você ama, nós amamos, eles amam. Bem fácil, bem tranquilo. Agora, o que vai acontecer com o he, she, it? Ah, teacher, tu deixaste para o final porque realmente esses três aí vão ser um desafio para nós. Nada disso. O he, o she e o it vão ter um acréscimo, sim, eles não vão ficar só run, eles não vão ficar só love, mas eles vão ter um acréscimo muito suave, de um S, ES, IES, dependendo da sua terminação. Fácil, piece of cake, facilzinho, facilzinho. A gente vai lembrar agora os verbos com as suas terminações para ver quais que a gente vai acrescentar o S, quais que a gente vai acrescentar o ES e quais que a gente vai acrescentar o IES. Então vamos lembrar assim, que num geral, a maioria deles acrescenta-se o S, apenas S, tá? Szinho. Depois, a gente vai ter alguns que a gente vai acrescentar ES. Quais são esses verbos? Verbos terminados em O, S, SS, SH, CH e X e ainda o Z. Ai, teacher, mas como que eu vou lembrar de uma coisa dessas? Lembra assim, ó. É um que grita oh! 5 que mandam calar a boca. E o último que dorme, que é uma beleza. O quê? O que é isso? Sim, é um que grita o, para ser o O, a terminação o. Depois, 5 que mandam calar a boca é por causa do SS, desse som de sh.
Então nós vamos ter o S, SS, SH, CH e X. Tá aí, ó, os 5 que faz sh. E o último que dorme, que é uma beleza, porque a representação do soninho, lá nas historinhas lá da turma da Mônica, era sempre com a letra Z. Então a gente vai lembrando, ó, 1 que grita, 5 que manda pela boca, a gente tem todas as terminações, as 7, referentes ao ES. Quando a gente coloca o ES ao final de um verbo, quando nós tivermos o he, o she e o it como sujeito. Mas não necessariamente precisa ser pronome, não. Pode ser o he na forma de the man, por exemplo. Pode ser she na forma de the girl. Eu posso ter o substantivo. Não preciso ter só pronome. Pode ser um substantivo próprio, do tipo Mary. E aí a gente vai ter o nosso verbo com essas terminações diferentes do Szinho. A última terminação é a terminação do IES. Essa terminação também não é difícil de entender. Basta a gente lembrar que aqueles verbos que terminam em Y e que antes tem uma consoante, lembra lá do study, lembra do cry, quer dizer, tem a consoante antes do Y, tem o D antes do Y, study, cry, tem o R antes do Y. Então a gente vai retirar o Y e a gente vai acrescentar o I e depois o ES. Tá? Então vai ficar cries com IS, studies com IS, mas isso só funciona para a terceira pessoa do singular. Volto a dizer, não esqueçam que para o elemento I, para o elemento you, para o elemento we, para o elemento they, nada disso acontece. Entenderam? Facilzinho? Vamos para a forma interrogativa e negativa agora? Então vamos lá. Forma interrogativa. Bem, a forma interrogativa e a forma negativa do Simple Present, elas vão acontecer fazendo uso de elementos novos. Que elementos são esses, teacher? São os nossos elementos do Simple Present que a gente vai chamar de código, tá? Eles, na verdade, têm um nome de auxiliary verbs, que são verbos auxiliares. Mas a gente vai falar de código porque a gente vai lembrar que cada tempo verbal tem seu código e esse vai ser o código do Simple Present. O código do Simple Present para o sujeito I, you, we e they, que eu já disse para vocês que esses sujeitos eles estão sempre juntos a partir de agora, tá? Que são os elementos eu, você ou vocês, nós, eles e elas. Esses elementos terão como verbo auxiliar o do. Esse verbo auxiliar, ele vai servir para quê? Na forma interrogativa, ele sempre vai estar na frente do sujeito. Seja se eu disser o sujeito na forma de substantivo, seja se eu disser o sujeito na forma de pronome, se o meu substantivo tiver antecedido de artigo ou, de repente, de pronome possessivo também, a gente não pode esquecer que antes disso tudo vai ter o verbo auxiliar, que é o código. Então lá eu vou ter o do I, do we, do they. O do vai estar no início. E esse do, ele só não vai estar no primeiro momento, no início da nossa frase, quando a gente tiver um pronome interrogativo. Ou seja, se vocês tiverem um what, se vocês tiverem um where, aí ele não vai estar na frente. Quem vai estar na frente vai ser o pronome interrogativo e depois vai estar o nosso código. Bem, então na interrogativa vocês já sabem, o código vem primeiro. E o que acontece, teacher, afinal de contas, com o verbo, o principal, aquele, o run, o love? O que aconteceu com ele depois que a gente colocou o código? Ele vai voltar para a base form. Lembra o que era base form? A base form, gente, ela era aquela forma básica do infinitivo sem a preposição to. Essa era a base form. Então eu tinha o verbo na sua forma mais elementar. Portanto, se antes eu dizia he always runs, agora eu vou na forma interrogativa perguntar does he always run? E o meu run vai perder aquele S da forma afirmativa, agora não vai mais ter.
Então aí eu coloco meu ponto de interrogação no final e tá tudo certo. Ou seja, o S, na verdade, ele migrou lá para o código. Então agora a gente tem no código o S e não no verbo principal. Bem, o que acontece com os outros elementos? Então, como eu disse para vocês, o he, o she, o it, a gente vai ter um elemento à parte, vamos dizer, vamos considerar que eles estejam juntos no mesmo grupo, he, she, it, e o outro grupo vai ter o I, o you, o we e o they. Vamos ter dois elementos separados. Com os elementos do plural, o you, o we e they e também o sujeito I, nós vamos usar o do. Então, com essa galera aqui, vamos usar o do na forma interrogativa e nas negativas também, que a gente já vai ficar sabendo como é que elas funcionam. Com esse outro grupo aqui, que era o grupo do trio parada dura, o he, o she, o it, aquele que na forma afirmativa vai o S, o ES, o IS, agora a gente vai usar o does. Nas negativas vai funcionar do mesmo jeito, só que, primeiro, continuamos tendo does aqui, continuamos tendo do aqui. Porém, o does agora vai vir junto com o not, e a gente pode ter ele na forma de doesn't ou does not, e o do vai vir junto com o not, e a gente vai ter don't ou do not, tanto faz. Porém, vamos lembrar que eles não mais vão aparecer no início da frase, a não ser que seja uma interrogativa negativa. Se não for, a gente vai lembrar o quê? Que o nosso elemento don't daqui ou doesn't daqui, eles vão estar aparecendo para nós sempre após o sujeito. Então, se vocês usarem they, o sujeito they vai ser they don't. They don't want pizza. Ou se vocês usarem o he, vai ser he doesn't want pizza. Vai vir depois do sujeito. Teacher, mas eu não quero usar they, eu quero colocar the women, as mulheres. Uso também don't, usa don't. E também depois do sujeito, ou seja, depois do substantivo. Entenderam? Conseguiram captar um pouquinho o que é o Simple Present? Bem, eu espero que sim. Gostei muito de poder passar essas informações para vocês e espero vocês para o nosso próximo vídeo. Até mais! Tchau!